Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao Alcance de Todos. Na aula de hoje de Geografia, nós iremos trabalhar cartografia. Nós vamos analisar o espaço geográfico e as suas formas de representação cartográfica. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caderno e caneta na mão, partiu para a missão, boa sorte! Primeiramente, na nossa aula, nós trabalharemos o conceito de geografia. Uma definição bastante simples acerca do que é geografia. Geografia nada mais nada menos que a ciência que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço ocupado e modificado pelo ser humano, formado a partir da união de elementos naturais e culturais ou humanizados. Quando nós falamos principalmente em elementos naturais, são elementos criados pela própria natureza que independem da ação humana. Já no caso dos elementos culturais ou humanizados, são elementos construídos pelos seres humanos de acordo com o processo de ocupação e transformação do espaço geográfico. A geografia moderna, tradicionalmente, ela surge no século XIX, graças à contribuição desses dois geógrafos. Nós temos Carl Ritter, que é o responsável ali, o fundador da geografia humana. Geografia humana é a parte da geografia que trata de assuntos ligados ali diretamente ao ser humano, como a questão da economia, a questão da demografia, e também, dentro desses processos, nós temos, toda a área ali ligada à questão geopolítica. Já a geografia física, ela é fruto do trabalho do importante geógrafo Alexander von Humboldt. Então, já essa geografia física, ela vai trabalhar os aspectos naturais do espaço geográfico, e grande parte dos conceitos que nós trabalhamos aqui na geografia física são conceitos que nós encontramos lá nas ciências, no ensino fundamental, ciclo 2, e também na biologia, principalmente ali na disciplina de ecologia. Então, os principais pesquisadores responsáveis pela fundamentação do saber geográfico que nós temos hoje, nós temos as contribuições de Carl Ritter na geografia humana e Alexander von Humboldt na geografia física. Quando nós trabalhamos o conceito de cartografia, cartografia é o conjunto de técnicas e operações para a elaboração de mapas, ou seja, a ciência que estuda os mapas. Uma definição simples, objetiva e eficaz de mapa é a seguinte: o mapa é a representação da superfície terrestre em realidade plana e escala reduzida. Por quê? No mundo real, geralmente as distâncias nós medimos em metros ou quilômetros. Já dentro de um mapa, nós iremos trabalhar centímetros. Dentre as formas de representação da superfície terrestre, nós temos as seguintes: o globo terrestre, que é a representação mais fiel por conta do formato do planeta Terra, que não é nem plano e nem uma esfera perfeita, é simplesmente o formato geóide. Geóide, o formato arredondado, porém achatado nos polos. Tranquilo? Dentre as formas de representação que nós temos aqui no nosso slide, nós podemos mencionar o mapa, onde eu tenho toda uma série de recursos. Esses recursos são denominados de convenções cartográficas, que nós iremos aprender no slide seguinte, que é o que o mapa precisa de ter para ser reconhecido como um mapa, com a sua função de orientação e localização. Logo aqui ao lado nós temos um mapa temático. O mapa temático ele vai trabalhar um tema específico. Então ele vai ilustrar ali um fenômeno com base nesse tema. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos principalmente, como eu posso dizer assim, um mapa falando sobre os climas do Brasil. Então perceba que em cada clima característico eu tenho aqui uma cor diferenciada. E dentro dessa cor diferenciada,
as características ali de cada clima. Ao lado nós temos a planta. Geralmente a planta é um tipo de mapa para representar uma área pequena. Então, no geral, essa área pequena ela vai possuir uma grande escala. Aqui no caso, né, não é uma área tão pequena assim. Aqui no nosso exemplo, esta é uma planta do plano piloto, né, da cidade de Brasília, capital federal. E logo abaixo nós temos aqui a carta, que é um mapa, né, utilizado, né, principalmente na parte de ciências náuticas. É uma espécie de mapa, né, para a localização ali dentro do mar. Então aqui nós temos um exemplo de carta náutica. Tanto, né, que o termo cartografia parte justamente de carta, que era o tipo de mapa mais comum utilizado durante o processo conhecido como grandes navegações. Elementos de um mapa. Então, conforme mencionado lá no slide anterior, os elementos de um mapa, ou seja, o que segue ali o padrão internacional, que nós denominamos de convenções cartográficas, independente do país, independente do idioma, todos os mapas eles seguem um padrão internacional. É esse padrão que nós chamamos de convenções cartográficas. Então, logo aqui, geralmente, nós temos um título que vai ser o tema desse mapa, sobre o que esse mapa está focando. A legenda, no caso aqui do lado esquerdo, ilustrando, né, como estou falando sobre climas. Cada clima equatorial, tropical, litorâneo úmido, tropical semiárido, subtropical úmido, cada um desses climas tem uma cor correspondente de acordo com a localização que ele abrange dentro do território nacional. Outro ponto que nós temos é a orientação. Então acompanhe comigo aqui ao lado direito a rosa dos ventos. A orientação ela vai apontar onde está situado o norte no mapa. Fora isso, eu tenho a questão, né, da cartografia, principalmente ilustrada aqui por conta, né, desta tela, este quadriculado, que consiste no cruzamento dos paralelos com os meridianos, por isso que eu tenho essa teia cartográfica. As coordenadas geográficas, latitude e longitude, medidas em graus. A escala, que vai indicar quantas vezes o mapa, quantas vezes a área foi reduzida para ser reproduzida dentro do mapa. E por fim, eu tenho aqui o tipo de projeção cartográfica. Se é uma projeção cartográfica baseada na projeção cilíndrica de Robinson, Mercator ou Peters, que são as mais comuns. Lembrando que, para fins didáticos, nós usamos a projeção de Robinson. Se você não sabe que projeção é essa, fique tranquilo que nessa aula nós também falaremos acerca das projeções. Tranquilo? Falando agora um pouquinho sobre coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são valores medidos em graus, minutos e segundos, obtidos através do cruzamento dos paralelos e meridianos. Então aqui nós temos duas ilustrações. A primeira, nós aqui estamos representando os paralelos, tanto, né, que o paralelo principal é a linha do Equador. A linha do Equador ela divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, conforme nós podemos observar aqui na nossa ilustração. Já no caso dos meridianos, os meridianos eles dividem a Terra em dois hemisférios. Hemisfério ocidental, localizado a oeste, e hemisfério oriental, localizado a leste ou este. O nosso meridiano de referência é o meridiano de... Em relação aos paralelos, os paralelos são círculos completos, ou seja, cada círculo possui 360 graus. É importante sempre nós compreendermos que os paralelos eles possuem tamanhos diferentes. Por quê? Porque o nosso paralelo principal é a linha do Equador. À medida em que nós vamos afastando do Equador, o tamanho dos círculos tende a diminuir. Então, tanto, né, são círculos de 360 graus,
Porém, os paralelos, eles não possuem o mesmo tamanho, eles possuem tamanhos diferentes. Para que eu irei utilizar o paralelo, professor? Bem, o paralelo é o nosso referencial para medir a latitude. E o que é latitude? Latitude é a distância medida em graus de 0 a 90 a partir da linha do Equador. Então, qualquer cidade, qualquer localidade, qualquer objeto situado na linha do Equador possui 0 graus de latitude. Já o Círculo Polar Ártico ou Polo Norte, 90 graus de latitude norte. O Círculo Polar Antártico ou Polo Sul, 90 graus de latitude sul. Lembrando, né, que dentro do cálculo de latitude, eu vou utilizar as direções norte e sul. Ou seja, não existe latitude leste e nem latitude oeste. Por quê, professor? Porque essas duas direções nós iremos utilizar como referência na longitude. E a longitude ela tem como referência os meridianos. E entra a questão, o que são meridianos? Então, acompanhando aqui na coluna ao lado, no nosso lado direito, nós temos aqui os seguintes tópicos. Os meridianos, eles são semicírculos. Então, ou seja, ao invés de ser um círculo completo, eu tenho metade de um círculo. Metade de um círculo corresponde a 180 graus. Então, no geral, todos os meridianos eles possuem o mesmo tamanho, porque meridiano, né, corresponde a metade. Qual é a função do meridiano? Conforme já mencionado, o meridiano ele divide a Terra em hemisfério oriental a leste e hemisfério ocidental a oeste.